Um certo dia, aparecem vários figurantes olhando para cima. Todos estavam olhando um garoto querendo pular da ponte. Todos esses figurantes estavam querendo ligar para a emergência, mas a emergência poderia demorar, pois estavam presos no trânsito. O garoto parecia estar com convicção de que iria pular dali, e no seu pensamento, ele se pergunta por que essas pessoas estão preocupadas com ele. E ainda no pensamento dele, ele relembra dos momentos na escola onde ele apanhava e sofria muito. No pensamento desse garoto, todos os seres humanos são iguais ao pessoal da escola, e fala que nunca teve ninguém ao lado dele desde o começo. Mesmo assim, ele ia soltando ferro para se jogar e aparece um guri em uma bicicleta. Desesperado, ele grita que se o garoto pular dali, ele não iria sobreviver e continua dizendo para ele se acalmar e ir onde ele. O guri fala: "A vida escolar deve ter sido difícil para você, mas e a sua família? Pense em como ficarão se você pular daí." O garoto pergunta: "Minha família?" E com um choro no rosto, ele fala: "Todos estão mortos." Logo em seguida, ele solta o ferro da ponte e pula. Enquanto ele estava afundando, ele começa a ter uns pensamentos bem malucos, e quando ele já está bem no fundo, ele fala: "Mãe, você está me esperando lá." Cortando a cena, aparece uma mulher de cabelo vermelho sobrevoando no céu, observando tudo, e já aparece outra cena daquele menino sendo socorrido pelos médicos. Enquanto isso, ele frustrado pois não conseguiu o que queria, e quando ele sai do hospital aparece o menino caminhando e pensando que aquele lugar está muito quieto e estranho. Ele escuta uma voz pedindo para ele parar de andar, e quando ele olha para cima, aquela mulher aparece com essa cara assustadora. Logo, a garota está na frente dele, dizendo: "Prazer em conhecer", e se apresenta como a Sierra, a ceifadora. Ela se pergunta por que ele não está com medo da presença dela, e ele já pergunta para ela se ela apareceu para tirar a vida dele. Ela responde que não está para isso e sim porque ele a seduziu. Ela ainda pergunta se ele quer fazer um pacto com ela. O pacto funciona como um ticket do submundo que é trocado pela vida útil dele. Ele pergunta o que é o ticket do submundo. Ela explica que ele poderá pegar o poder dos mortos, ou seja, ele pode se tornar muito forte temporariamente, mas ele fala que não está interessado. Ele começa a andar, e ela o pergunta se ele queria acabar com a vida dele por causa de sua mãe, mas ela fala que a mãe que ele está procurando não está no submundo e que a sua alma pertence a esse mundo, ou seja, não tem como ele encontrar ela, mas o menino apenas continua andando e ignora a ceifadora. Em um beco, logo à frente, ele encontra 3 figurantes. Um deles está com um gato na mão, falando que ele pode fazer uma música com o som do gato. O garoto só olhando no canto do beco e se perguntando por que existem tantas pessoas inúteis como essa. Voltando, os figurantes conversando sobre o porquê a música não está funcionando com o gato. O garoto chega nos figurantes mandando soltar o gato, caso contrário o gato poderia falecer. Os figurantes começam a se olhar, e um deles pergunta se o gato era do garoto. O nosso protagonista fala que não, mas o gato também tem uma família, então solte o gato. Ele mostra o celular e fala: "A polícia está vindo." Na mesma hora, o garoto toma um murro bem no estômago. Enquanto o nosso protagonista está no chão, o loirinho pergunta para os outros 2 figurantes: "Vocês ouviram o que esse cara acabou de dizer? Ele chamou a polícia." O gordinho já perguntou para o loirinho: "Você vai mostrar as habilidades de um campeão de boxe?" O loirinho fala: "Como o saco de boxe está quebrado, vou mostrar a vocês o movimento nele." Em seguida, ele dá um soco no rosto do garoto e começa a espancar o nosso protagonista ensinando aos outros 2 figurantes. Depois de muito tempo batendo no garoto, ele se senta e começa a pensar: por que aqueles que são como o gato precisam sofrer? Esse mundo é ruim pois não existem regras. Ele pensa que a única coisa que ele quer de volta é a mãe dele. Aí já corta a cena para um navio e vários helicópteros de resgate. Um piloto fala: "Uma mulher pegou o colete salva-vidas." Aí aparece a mãe do nosso protagonista falando ao garoto para ele pegar o colete e usá-lo. Ele triste se perguntando: "E você?" Logo após aparece uma cena onde a mãe dele está com ferimentos graves. Aparece uma onda, só dá tempo dela falar que ama ele, e a onda leva a mãe dele. Após, só aparece ele se rebatendo na água e gritando pela mãe dele.
Aí corta a cena nele no beco novamente, ele encontra aquele gatinho na frente dele e ele tentando ajudar o gato e o gato apenas ignora o garoto. Kyun-ho, assim é o nome dele, eu esqueci de avisar, e quando ele olha para frente vê o gatinho na frente da possível mãe do bichinho. Quem fez aquilo com a mãe do gato foram aqueles 3 figurantes. Quando eles vão saindo, o loirinho fala para o Kyun-ho, até o gato tem família e você não. O protagonista fecha o olho e fala, eu aceito o pacto. A ceifadora aparece com um sorriso no rosto, e enquanto os figurantes estavam saindo nosso protagonista começa a levantar. Depois de se levantar, ele pergunta, aonde vocês estão indo? Os figurantes olham para o Kyun-ho e começam a rir e zombar da cara dele. Enquanto isso, eles começam a se perguntar por que ele estava fazendo as posturas corretas de boxe. Logo em seguida, os 2 figurantes correm para bater no Kyun-ho, mesmo o loirinho pedindo para os 2 se acalmarem, só que eles ignoram e tentam dar um soco no protagonista, mas ele desvia. O loirinho aparece só de olho. Enquanto isso, nosso protagonista está desviando de todos os ataques. Já corta a cena e já tem um figurante deitado no chão. Um dos figurantes aparece se perguntando por que ele não conseguiu acertar nenhum golpe. Em seguida, enquanto o loirinho se prepara para o ataque, ele pergunta para o Kyun-ho se ele estava escondendo as habilidades e continua dizendo, não sei onde você aprendeu isso mas, amanhã às 7 no ginásio Ansum. E disse que será uma luta justa com as regras estabelecidas. Mas na próxima cena, já aparece o loirinho indo para dar um soco no protagonista, mas o nosso Kyun-ho está com o pacto, então ele desvia de todos os golpes. E enquanto o loirinho pensava, ele recebe um soco bem no rosto e sai voando. Todos os figurantes ficam espantados e se perguntando como um cara desse consegue acertar um campeão de boxe. Nisso, já corta a cena com o nosso protagonista chamando o pessoal para a luta. E na visão de todos ele está com o modo de lutar do Muhammad Ali, considerado o rei do boxe. Passando um tempo, o Kyun já está saindo do beco e aqueles caras todos jogados no chão, ou seja, ele acabou com todos. Na frente dele estava a ceifadora, ela pergunta no que ele pensa sobre o ticket depois de usá-lo. Ele só ignora e fala que isso não importa. E ele pergunta como ele encontra a mãe dele. Ela fala se esse é o seu propósito então terá que encontrar uma pessoa que possa ver espíritos e continua. Se o usuário do ticket do submundo conhecer essa pessoa ele também poderá ver espíritos. Ele pergunta se finalmente poderá ver a mãe dele, mas ela fala que sempre que usar o poder dos mortos emprestado o efeito será de 1 hora, e isso lhe custará 1 ano de sua vida útil, então pense sabiamente, pois não haverá segunda chance. E ela pergunta por quanto tempo ele pretende usar essa força. Ele responde 1 ano. Ela rebate, 1 ano? Você realmente ouviu o que eu te disse? Ele responde não, e disse, tome tudo e me deixe somente 1 ano. E ela responde, o pacto está selado. Começando o capítulo 2, aparece essa pequena parte da cidade que provavelmente é a casa do nosso protagonista. Ele aparece na sua cama pensando no ticket e se questionando se isso tudo não foi um sonho. O Kyun começa a se relembrar do que aconteceu ontem, perguntando para a ceifadora se realmente ele tinha pegado a força do Muhammad Ali. Ela responde que sim e ele volta a falar que se sente como se fosse outra pessoa e que estava transbordando de força. A ceifadora diz, se você gostou, irei te mostrar como tudo funciona, e fala que aquilo é o portão do céu. Ela fala que essa lista são todas de pessoas famosas e que possivelmente serão os poderes que ele pode pegar. Ela dá essa carta a ele e diz que com essa carta ele poderá abrir o portão e pegar algum poder usando o tempo de sua vida útil. E ela continua, contanto que você tenha esse ticket com você, poderá abri-lo onde estiver. Ele fala a ela, então basta eu rasgar esse ticket e poderei pegar o poder, certo? E ela responde que sim e ela dará os tickets a ele, porém naquele momento ela estava apenas com um. Então ela dará o restante quando ela voltar ao submundo. Ele pergunta em quanto tempo ela voltará. Ela disse que não tem tempo preciso, pois ela precisa procurar eles. E ela dá um colar para o nosso protagonista, dizendo a ele que o colar irá brilhar quando ele chegar perto da sua mãe. Ele pergunta se ele não pode ver espírito então o que eu faço?
Ela diz que ele precisará encontrar a criança que consegue ver espíritos quando tiver com o ticket e como ela já tinha explicado tudo para ele, ela resolve ir embora. Ele grita a ela perguntando onde ele encontra a criança. Ela, lá no céu, responde: você terá que encontrar a ametista brilhante, é uma pedra brilhante de coloração roxa. E ela fala que a pessoa que ele procura não está longe dele. Voltando à realidade, ele coloca seu colar e se arruma para ir à escola. Chegando lá, vários figurantes já começam a zombar dele. Ele se senta na cadeira e se depara com tudo sujo até seus materiais escolares. Passando um tempo, tem dois figurantes conversando sobre os nunchakus. O loirinho fala que ele começou a aprender a usar o objeto hoje, o outro figurante confessa que ficou com vontade de aprender também. O loirinho fala: vou te mostrar como eu sei usar isso daqui. Ele se prepara e bate com os nunchakus na costa do protagonista. Enquanto que um se contorcia de dor, o loirinho chamado Leon diz que ele tem que viver com alguma piedade filial e xinga a mãe dele. Em seguida, ele zoa o protagonista por não ter mãe. O que se levanta e fala: pare com isso senão eu vou te bater. Todos da sala ficam espantados em saber que aquele garoto estava enfrentando Leon, mas o loirinho simplesmente dá uma voadora na barriga do protagonista. Ele sai voando, e pensa que queria usar o ticket, mas ele lembra que ele precisa do ticket para encontrar o menino que vê espírito. Então ele hesita em usar. Então o loirinho o chama e pergunta se ficou louco. Aí ele pede desculpas, diz que não enxergou direito e pensava que ele falou com outra pessoa e que isso não aconteceria novamente. Novamente todos da sala começam a rir e zombar do nosso protagonista. Nisso o loirinho aceita as desculpas, mas fala que não aceitará as desculpas caso aconteça novamente. Passou um tempo, e o que Ro está pensando em como vai encontrar o menino dos espíritos. Ele toma coragem e decide não perder mais tempo e ir atrás desse garoto. Ele sai da sala e começa a andar no corredor, quando ele escuta a conversa dessas duas garotas. Elas estão falando de um moletom cujo elas queriam. A de cabelo preto fala que a irmã dela trabalha nessa loja que está vendendo e que pode comprar pela metade do preço e fala que vai comprar um para a amiga dela. A outra garota pergunta se existe um moletom da cor roxa, pois ela ama roxo. O que já para e pensa roxo. Essa era a cor que a ceifadora falou sobre a ametista para encontrar a certa pessoa dos espíritos. Ele vai na garota e se apresenta e fala que ele pratica quiromancia, que é uma suposta arte que lê o futuro das pessoas, e ele fala que poderia fazer de graça naquele momento e pergunta se ela aceita. A menina com um certo receio aceita. Ele pega na mão dela para ver se sente algo, mas ele não sentiu nada. Enquanto isso na cabeça da garota ela pensa que mesmo que ele esteja mentindo, ele é meio fofo para ela, mas o nosso protagonista apenas sai se lamentando por não ser. Ele sai da escola e pensa que será difícil investigar 10 pessoas por dia. Ele olha para as informações do tickets e fala: um ano deve ser o suficiente, ainda que tenha 1.500 pessoas na escola vai demorar ao menos um mês para ele encontrar a pessoa certa. Entretanto ele só consegue pensar em uma coisa: ele não poderá usar o ticket pois ele só tem um e precisará dele para a pessoa dos espíritos, e que só poderá usá-lo quando a Sierra trouxer os outros. Quando estava de saída, escuta alguns figurantes falando para alguém: em vez de mentir, por que você não me dá ao menos 10 won? Quando ele olha, são caras querendo extorquir uma garota. Lá ele vê o Lee Yun e o repudia pois ele ainda roubava dinheiro de garotas. O nosso protagonista ainda pensa em salvar a menina, mas ele hesita pois no pensamento dele todas as pessoas são pessoas ruins. Ele apenas sai andando e pensando quais formas dele encontrar mais pessoas amanhã para o plano dele. E de repente um menino chama o Kyun, perguntando onde ele vai. O garoto só puxa o nosso protagonista e o leva para aquele beco. E ainda pergunta por que o nosso protagonista respondeu ao loirinho lá na sala de aula. O loirinho fala que fica irritado só de lembrar do que aconteceu naquela sala, e o capítulo 2 acaba. Esse foi o primeiro episódio do Manhwa. Se você gostou, deixe o like e se inscreva e comenta algum manhwa para o próximo vídeo. Até mais!